Desvendados. Boa parte do nosso público, como eu fiz na introdução, entende dado biométrico muito mais olhando para uma ótica de saúde, ou talvez até para o celular, para eu acessar meu banco, né, através dos dispositivos hoje que olham a digital, ou olham a minha face, né? Mas dados biométricos vão muito mais, muito além do que isso. Mas muitos não sabem nem que existe essa nomenclatura. Então, o que é dados biométricos? Vamos começar ali por isso. Bom, o dado biométrico é tudo que você, com a sua identificação única, você pode identificar o indivíduo seja pelo comportamento, seja pela face, seja pela íris, seja pela digital. A biometria, ele é dito como o único dado que ele é único de uma pessoa, né? Você pode ter, por exemplo, olhos verdes, eu posso ter olhos castanhos, mas a biometria, por exemplo, da minha íris é completamente diferente da sua, apesar da cor dos olhos, por exemplo. Existem hoje dados biométricos, né, como você mesmo disse, de dedo, de face, de íris, e existem inclusive dados biométricos de comportamento, da forma que a pessoa anda, da forma que a pessoa fala, biometria de voz, que também é única no mundo. Então, dados biométricos são tudo aquilo que a gente pode identificar o indivíduo como sendo um indivíduo único, né? Somente eu vou ter o timbre de voz exatamente igual a minha, diferenciando-me de todas as pessoas que existem no mundo, assim como minha face, assim como minha íris, assim como minha digital. Então, isso é o dado biométrico. E quando a gente olha pela legislação, ela deixa claro o que é um dado biomédico e qual a sensibilidade dela? O dado biométrico ele é considerado como um dado sensível, né? Então, a legislação, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz uma proteção maior para dados sensíveis, né? Principalmente em relação à base legal. Ela começa querendo que o controlador, que o agente de tratamento, coloque o consentimento como uma base legal, mas caso não seja, aí ela coloca as outras hipóteses. Então, assim, ela tenta trazer para o dado sensível uma proteção muito maior. E a biometria ela está inclusa dentro desse rol de dados sensíveis. Bom, vamos falar de experiência no uso desses dados, né? A gente está abordando aqui um tema que a gente já usa no nosso dia a dia, né? A gente estava até falando nos bastidores o uso do dado para acessar as nossas contas bancárias, pagar uma conta, cartão de crédito e tal. Mas a gente vai focar um pouquinho mais no uso desses dados para a experiência do usuário, até em ambientes públicos, como por exemplo na rua, num show, né? E tem o lado de melhorar exponencialmente essa experiência por facilitar um acesso, facilitar a identificação, necessidade de você andar, né, com documento, isso reduz significativamente, né? E ao mesmo tempo dá muita segurança, tanto para o indivíduo quanto para quem está organizando um show e até para a segurança pública também. Fala um pouquinho para a gente de como é aplicado isso hoje na prática, o uso desses dados, e o que pode promover do lado do usuário e do lado do empresário também, que utiliza dessa tecnologia na realização de eventos e shows. Sim, o que a gente faz, por exemplo, a pessoa, quando vai se cadastrar, conforme a Larissa disse, existe hoje uma Lei Geral de Proteção de Dados, onde ela exige que nós, que somos controladores do dado daquela pessoa, a gente tem uma série de cuidados, né? Dentre elas, o consentimento. Então, todos os nossos eventos, sejam eles shows, partidas de futebol, etc., a pessoa que está se cadastrando, e no nosso caso, colocando ali a biometria facial, para que a gente tenha aqui, para que a gente colete, para que a gente tenha certeza de que aquela pessoa que está indo a um show, a um evento, a um jogo, seja realmente aquela pessoa que comprou o ingresso, ela dá então o consentimento para um fim determinado. Isso é muito importante, que a lei fala muito, muito disso. Eu só posso utilizar aquele dado para o fim determinado onde ele deu o consentimento. Então, eu nunca poderei, por exemplo, uma pessoa que se cadastrou na nossa plataforma, que fez lá a biometria facial dela, para acessar um jogo de futebol, por exemplo, eu nunca poderei usar aquele dado que não seja para o fim que ele determine, que ele me deu o consentimento, que é usar para acesso ao jogo de futebol. Então, isso é muito sério, isso é muito. A lei determina isso muito fortemente, como a doutora Larissa falou. Existe hoje toda uma a Agência Nacional, a Agência Nacional de Proteção de Dados, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que está aí para fiscalizar isso. Então, assim, o mais importante de tudo é que o dado biométrico, seja ele para segurança pública, como, por exemplo, a pessoa está passando na rua e ser identificada como uma pessoa procurada pela polícia ou alguma outra coisa, ou seja ele para uma simples identificação para meio de acesso,
para fins de segurança pública, por exemplo, ele não tem que dar essa autorização, mas para fins da utilização que ele vai fazer para empresas privadas, como a nossa, ele tem sempre que autorizar isso e a gente só pode utilizar para aquele fim. Desvendados,